do pastor Ted Wilson. O pastor Ted Wilson, para quem não sabe, é o nosso presidente da Conferência Geral, presidente mundial da Igreja Adventista. Ele disse em 2014 que a Igreja Adventista está em 4 doenças. Estamos perdendo a identidade da igreja. A segunda doença é a desunião. A terceira doença que o pastor Ted coloca é a apatia espiritual. Nós éramos considerados o povo da Bíblia. Hoje não somos mais. Estamos em terceiro ou quarto colocado, a última pesquisa que eu vi. E a gente vê assim uma espiritualidade superficial. Qualquer coisinha a pessoa abandona. No passado, eu era criança, me lembro assim, não existia ex-adventista. Não existia. Era muito raro. Hoje a gente vê. Então a gente está perdendo assim essa parte espiritual, esse fervor espiritual. E a quarta doença é o mundanismo. E isso eu queria ler para vocês aqui o que ele colocou sobre o mundanismo. Dizer assim, ó: a crescente onda de mundanismo em muitas igrejas adventistas. Os padrões que antes eram entesourados pelos adventistas do sétimo dia nas áreas de alimentação, vestuário, recreação, diversão, observância do sábado, estão se tornando coisa do passado. Forte, né? Pastor Ted lamenta que o compromisso histórico da igreja para uma vida mais saudável não foi acatada por muitos membros. Diz ele, e quando a mensagem de saúde é adotada, é considerada por muitos como legalista ou fanatismo, em vez de um presente glorioso de um Criador amoroso. Algo está errado, e ele repete, tragicamente errado. Eu não vim aqui hoje para falar o que você pode e o que você não pode, o que você deve e o que você não deve. Não é isso nossa função aqui. Nós queremos falar uma coisa mais profunda hoje, espiritual. E você sabe que existem alguns temas na igreja que são muito difíceis de falar. Um é sobre música. O mundanismo está entrando na igreja através da música também. Queira você aceitar ou não, está complicado. Outra é a decência, a modéstia. Algumas pessoas estão se vestindo como o mundo, frequentando a igreja, e eu estou falando para homens e mulheres. Homens e mulheres, os homens também. E a outra é sobre saúde. Nessa manhã, você tira o seu preconceito e abra a sua mente através do Espírito Santo para a gente entender o que Deus tem para nós nessa manhã. Aquelas coisas que você tem e tal, tenta tirar isso aí, ora a Deus para que a gente possa quebrar esse preconceito. Eu vou falar sobre algo mais importante, que é saúde e adoração. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento mais uma vez. Pai querido, que apareça apenas Jesus aqui. Que o Espírito Santo agora possa trabalhar em cada coração aqui presente. Que as brasas vivas possam estar em nossas bocas. Ó Pai, ajude que nós possamos entender o momento crucial da história que estamos vivendo. Que possamos abrir nosso coração e entregar nossa vida a Ti. Por favor, Senhor, esteja presente pelo Teu Santo Espírito agora, e que anjos possam estar aqui. Peço em nome de Jesus. Amém. E esse ano vai ser o ano que mais vai se falar sobre saúde na União Sul-Brasileira. Nós vamos ter a revista de saúde. Os 10 dias de oração agora é sobre saúde. Nós temos o Minuto de Saúde. A doutora Daniela falou muito bem, nossa amiga. Foi montado um estudo bíblico
que apresenta Jesus restaurando a saúde. No Ministério da Mulher, um dos temas, né, quem é do Ministério da Mulher, um dos temas é o foco saúde, família e saúde. Nós vamos ter esse ano um final de semana de detox, feita pela Fazenda Maranata, vai ser disponibilizada à igreja. Nós vamos ter um impacto e esperança que é sobre saúde. Olha só, nós vamos ter 4 domingos sobre saúde, e no mês de agosto vai ter um sábado sobre saúde. E agora no final do ano, a Conferência Geral, ela mandou para todas as divisões e consequentemente União e as associações votarem algo interessante. A conferência fez uma pesquisa científica e viu que no mundo inteiro a ciência está provando que os adventistas do sétimo dia estão no caminho certo. Aliás, em 2009, na Organização Mundial da Saúde, um dos diretores se levantou e disse: nós estamos aqui, convidamos a Igreja Adventista para ajudar a combater as 10 principais doenças, hipertensão, diabetes, chagas, malária e tal, no próximo milênio, e nós convidamos a Igreja Adventista. E ele diz assim: eu conheço o Dr. Ben Carson, e nós conhecemos os escritos da profetisa deles de Ellen White, e nós estamos aqui para convidá-los. Na mesma hora a igreja, estava o pastor Herto Keller, o pastor Bonfim, Marcos Bonfim, fizeram uma carta pedindo autorização para a conferência aceitou e nós fizemos parte, a única entidade religiosa no mundo a participar da Organização Mundial da Saúde. Nós temos muitas coisas semelhantes. Das nossas 28 doutrinas, basicamente 3 que nos distinguem. Vocês sabem quais são? Não é o sábado. O sábado tem mais de 7 religiões que guardam o sábado. Entre santuário, uma delas é sobre saúde. Nós, como igreja, nenhuma igreja tem isso. Nós temos mais de 700 hospitais no mundo. Nós temos mais de 35 mil pessoas que trabalham na saúde. Temos aqui uma clínica em Porto Alegre. Nós temos hospitais sendo montados. Temos a faculdade agora no NASP de medicina. Temos na UAP, na Argentina. Então a igreja adventista está focada em saúde. E nós temos algo que poucas igrejas ou quase nenhuma igreja tem: uma visão cósmica. O que é isso? Eu sei de onde eu vim, sei aonde estou e para onde vou. E Deus levantou uma profeta para nos ajudar nesse tempo do fim. Uma verdade presente agora. Irmãos, Deus levantou uma mulher para nos ajudar agora no tempo do fim. E essa mulher, ela é inspirada por Deus. Nós, como adventistas, queremos isso. Eu não vou citar. Isso aqui, por exemplo, os 8 remédios. Esse é Ellen White que inventou. O mundo está fazendo. O voto que a nossa associação, todas as associações fizeram agora em dezembro, foi justamente ratificar, assinar que nós estamos no caminho certo como doutrina de saúde. O mundo está falando isso aqui. O mundo está falando que nós precisamos fazer exercício. A Covid, nós temos que ter sol, a vitamina D. Todo mundo está falando sobre isso aqui. Mas se o mundo está falando, nós temos isso aqui há quantos anos? Há quantos anos temos isso? E não é da cabeça de Ellen White também só. O pastor Jean Zukovitz, professor da universidade lá do norte, ele fez um trabalho, apresentou quem estava no centro conosco, viu ele apresentar, que Deus já tinha dado para nós em Gênesis os 8 remédios. Haja luz, suor do teu rosto, trabalho, exercício. Os 8 remédios estão na Bíblia. Então, se você não quer crer em Ellen White, creia na Bíblia, pelo menos. Creia em Deus. Creia em Deus. É a nossa função. E nesse ano, como falei, nós vamos ter bastante assunto sobre saúde. Gênesis 8, verso 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro
ele disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente. Então, Noé levantou um altar ao Senhor. Vá para o capítulo 12, verso 7. Apareceu o Senhor a Abraão, ele disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. E a gente vê toda a história, vários textos podemos ver aí. Uma das características de Abraão era construir altares. Pergunto para vocês agora, como é que era o culto naquela época? O culto era pegar pedras, levantar o altar e oferecer um sacrifício. Faziam ofertas. E esse era o culto. Hoje nós temos a música inicial, nós temos a igreja, mas o culto deles era esse, era o sacrifício, ofertar ao Senhor. Noé ofertou ao Senhor. Abraão ofertou ao Senhor. E sobre Noé, como é que Noé sabia pelos animais limpos e imundos? Pelo culto. Deus disse que os animais limpos que eram sacrificados, não os imundos. Já sabia pelo culto, pela religião. Então nós temos que entender isso, essa visão cósmica, e entender quem é o Deus de Israel. Você sabe que a nossa apatia espiritual é por nós não entendermos quem é o Deus de Israel. Outros acham que Deus é transcendental, está muito longe e não quer saber do ser humano. Deus está presente. Essas pessoas não conhecem o Deus de Israel. A grande necessidade do povo de Deus hoje é viver uma forma espiritual. Muitos estão atravessando uma vida miserável espiritualmente falando. Qualquer coisinha que acontece na sua vida, desaba. Vinícius, falando no estudo, disse que quando a gente tem um problema, a gente tem que adorar a Deus. O inimigo se enfurece, porque como é que ele está adorando a Deus se ele está sofrendo? Como é que pode? Perdeu a casa, perdeu o carro, perdeu não sei o que, está adorando a Deus. Olha Jó. Como é que pode um homem desse adorar a Deus perdendo tudo? Tira dele, vai ver como ele vai te amaldiçoar. Deus permitiu. Jó continuou adorando a Deus. Eu queria fazer umas perguntas para vocês agora, mas não se preocupe se está certo ou errada a resposta, tá? Eu quero ver a opinião de vocês, só isso, tá? Por exemplo, andar de bicicleta é espiritual? Uns não, outros mais ou menos. Está dividido, não tem consenso. Vamos adiante. Namorar é espiritual? Uns dizem não. O que você acha? Namorar é espiritual? Sim. Outros estão em dúvida, estão em cima do muro. Vamos adiante. Beijar é espiritual? Depende? Depende? Não é. Sim. Depende. Não há consenso. Tomar sorvete é espiritual? Outros? Vamos ver o que a Bíblia diz. Lá para 1 Coríntios. Achou? Capítulo 10, verso 31. Esse texto foi colocado ali no vídeo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para... Esse texto é dividido em duas partes. Uma tem coisa específica, quer comais, quer bebais. A segunda, inespecífica, outra coisa qualquer. O que é outra coisa qualquer? Outra coisa qualquer. Então, eu pergunto a você, andar de bicicleta é espiritual? Sim. Namorar é espiritual? Sim. Beijar é espiritual? Sim. Irmãos, ou é espiritual ou é espiritual. Outra coisa qualquer, tudo é espiritual. Já pensaram nisso? A nossa cabeça humana,
A gente acha que é espiritual o que a gente faz aqui dentro da igreja. Então a gente vem aqui, a Bíblia, isso é espiritual, estou lendo a Bíblia. Mas o texto é claro. Tem duas divisões, ele especifica algumas coisas e outra coisa qualquer. Todas as coisas, trabalhar espiritual é espiritual. Estudar espiritual é espiritual. Mas como isso é espiritual? Aí que está o grande conflito. Nós temos que fazer tudo para quê? Para a glória de Deus. Vai para Salmos 29. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. E o que? Adorai o Senhor na beleza da. E daí, irmãos? Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tudo dá glória a Deus. Tributai ao Senhor a glória devida. E adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tudo dá glória a Deus. E adorai Ele na santidade. Nós devemos fazer isso. É o nosso dever fazer isso. Glorificar a Deus. E eu vou dizer algo para você. Se você não glorificar a Deus, você vai glorificar alguém. Não existe meio termo. Não existe em cima do muro. Ou você glorifica a Deus, ou vai glorificar o inimigo de Deus. Ponto. Ou eu vou adorar a Deus, mas não adoro ninguém. Está adorando o inimigo. Em cima do muro já é do inimigo. Você sabe disso. A quem você adora? A quem você dá glória? A Deus ou é inimigo de Deus? Por que nós devemos adorar a Deus? Apocalipse, ele responde para nós por que nós devemos adorar. Capítulo 14, o verso 6 em diante. Olha o que diz João: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Por que eu tenho que adorar a Deus? Porque Ele é o nosso Criador. Eu tenho que adorar a Deus porque Ele é o meu Criador. Eu estou vivo, eu estou nessa terra, meu coração bate porque Ele me criou. Então eu tenho que adorar esse Deus. Ele é meu Criador, e a Ele toda a glória, e adorar em santidade. Adorar a Deus. Nós temos que adorar esse Deus maravilhoso, porque Ele é o nosso Criador. Dá para entender isso, gente? Nós temos que meditar nisso. Está na cruz que Jesus fez por nós, na criação. Nós temos que buscar esse Deus maravilhoso. Essa adoração que nós temos que dar a Deus, a gente pensa assim: eu vou adorar do meu jeito. A quem nós adoramos? E de que maneira? É o meu jeito? Não, eu vou adorar dessa maneira. Uma vez um pastor estava dando um estudo bíblico para um grande empresário americano, um cara multimilionário, e quando chegou no dízimo, os 10%. Aí ele disse: pastor, o senhor está me dizendo então que eu tenho que devolver 10% para a igreja? Pastor, não estou dizendo isso. Uma que não é para a igreja, é para Deus, e outra que não é 10%. Deus está te pedindo 100%. Deus te pedindo 100%. Ele quer teu carro, quer teu dinheiro, tua fábrica, tua família, quer tudo. Ele pede 100%. Essa é a adoração que nós temos a Deus. Dar tudo a Deus. Nada pertence a nós. Ele quer só uma provinha dos 10%, mas Ele quer o 100%. E nós somos assim às vezes. Não, olha, até aqui eu vou, mas daqui, aí já não dá, porque eu não gosto. E aí a gente começa daí a ter aquelas brigas internas, e a gente não entende o que Deus quer para nós. Por exemplo, será que Deus é Espírito? Abra em João capítulo 4, verso 24. O Evangelho de João, capítulo 4, verso 24, diz assim: Deus é Espírito,
E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que nós o adoramos em espírito e em verdade. Agora eu pergunto você, se Deus pede algo para mim, e eu vou fazer, mas não gosto de fazer, eu estou adorando em verdade? Se Deus pede algo para mim, mas eu, Senhor, isso aqui não, eu não faço, eu estou adorando em verdade? Eu tenho que adorar em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Você dá para entender por que nós estamos com apatia espiritual? Porque nós não queremos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós temos que adorar em espírito e verdade. Senhor, tudo é teu, o que mais quer que eu faça? Você acha que esse par de meia vai adorar o teu nome, honra o teu nome? O senhor acha que o que eu estou assistindo, o que eu estou vendo, honra o teu nome? Estou adorando o Senhor? O senhor acha que o que eu estou ouvindo, a música que eu estou ouvindo, está adorando o Senhor? Em espírito e verdade, o que Deus quer para mim, o que Deus pede, não o que eu quero. Agora uma pergunta: e Satanás? Ele é espírito ou não? Efésios 6, verso 12, diz lá: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Opa! Então é contra as forças espirituais, nessa guerra cósmica. O inimigo tenta me desvirtuar dos princípios de Deus. Não é bem assim. Não, o que tu fazer está bem feito. Deus vai te aceitar sim. Deus não se importa, Ele ama todo mundo. Eu vou adorar Ele em espírito e em verdade. E às vezes nós lutamos com essa parte espiritual. Repito, você tem duas escolhas: ou você adora a Deus em espírito e verdade. O fato de não adorar a Deus em espírito e verdade, você está adorando o outro, inimigo de Deus. E Ele quer fazer com que aquela verdade não seja tão assim absoluta. Hoje o relativismo é muito comum. Não precisa ser assim. As pessoas estão até tentando mudar a Bíblia, porque essa Bíblia é daquele tempo. Agora temos que adaptar a tempos modernos. Você não viu esse sistema do pastor aí, outra denominação, tentando mudar a Bíblia? Nós devemos aprender e pensar como Deus pensa. E Deus não muda segundo Malaquias. Se você adora a qualquer outra coisa que não seja Deus, você está adorando a Satanás. Mas essa adoração, ela tem que ter alguns elementos importantes. Lá para Romanos, porque não é qualquer adoração que Deus aceita. Vou ler um verso para vocês que é conhecidíssimo de cada um de nós. Romanos capítulo 12, no verso 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, o meu culto tem que ser racional, não emocional. Algumas pessoas vêm na igreja e choram: eu vou mudar mesmo, eu vou agora daqui para frente fazer o culto familiar todo dia, eu vou ler a Bíblia todo dia, vou fazer tal e tal, sai chorando, chega em casa. O que o pastor falou? Eu não lembro mais o que o pastor falou, mas eu tinha feito alguma coisa. Na outra semana não lembra mais o que tinha feito. É emocional. Nosso culto tem que ser racional. Por que eu estou no segundo? Para onde eu vou? E o que eu tenho que fazer para ir nesse outro novo mundo? Não vos conformeis com esse mundo. Uma renovação da nossa mente. Aqui. Da nossa mente. Por isso o culto tem que ser racional.
naquele tempo que Noé e Abraão levantavam o altar, imagine você, eles tinham que ofertar a Deus o melhor que eles tinham. O melhor que eles tinham, normalmente, era o dinheiro deles e não a comida. O povo de Israel, quando teve escravo, 400 anos lá, eles tinham animais. Ué, mas passavam fome por quê? Eles vão comer dinheiro? O animal era dinheiro para eles. Então eles cuidavam do carneirinho até mais ou menos 2 anos, e o mais bonito, o mais perfeito, que era cuidado com todo carinho, ali que as crianças estavam ali cuidando dele. Sabe o que eles faziam? Ofertavam a Deus. Agora imagina as crianças levando aquele cordeirinho bonitinho, sabe? Que são bonitinhos mesmo. E ele levando lá para quê? Para sacrificar no altar, para ofertar a Deus o melhor que eles tinham. Isso era o culto deles. Hoje, dá a ideia que a oferta está inclusa no culto, e não a oferta ser no culto. Nós não podemos vir à igreja sem ofertar a Deus, sabia disso? Porque o culto é oferta. Eu tenho que ofertar a Deus o que eu tenho de melhor. E o que é o sacrifício? Sacrifício não é aquela coisa que eu vou pegar R$1 e vou dar a Deus, mas R$1 vai fazer falta para mim? Não faz falta. Sacrifício é aquilo que vai fazer falta. Esse é o sacrifício. Aquilo que faz falta para mim. Eu estou sacrificando algo que eu precisava ou precisaria, e estou ofertando a Deus com amor e carinho. Senhor, essa ovelhinha aqui, ó, é tua, o Senhor me deu, é o melhor que eu tenho. Lembra das premissas? Ofertar o melhor, as primeiras coisas ao Senhor. Isso era culto. Hoje nós nos esforçamos todo para ofertar ao Senhor. Pastor Arilton esteve conosco agora na Fazenda Maranata, ficou 20 e poucos dias ali conosco. Ele entrevistou um coronel, e o coronel não era adventista, mas ele estava numa guerra, eu não lembro o país agora, gente, desculpa, não lembro o país, não sei se era Ucrânia, enfim, Rússia, não sei. E lá tinha muita fome. E ele disse que tinha uma menininha que vinha e pegava comida e não comia nada. E levava. Daí descobriu que aquela menina, ela tinha uma família e levava para a família. E resumindo a história, ele disse assim que um dia foi lá, estava vendo um culto, e o pastor pedindo oferta para aquelas pessoas que estavam passando fome. E ele disse, mas que absurdo, que absurdo. Aí disse que veio uma senhora, colocou, acho que foi 2 ovos em cima, e ele disse, eu ganhei 10, eu quero dar 2 para Deus. E aí as pessoas vinham ofertando, o que nem tinha, estavam ofertando. E um jovem adolescente, ele achou uma bacia, foi lá na frente e entrou dentro da bacia. E aí o pessoal olhou para ele e disse, eu não tenho nada, eu estou ofertando a mim mesmo ao Senhor. Esse coronel chegou aqui no Brasil, descobriu o Novo Tempo, descobriu o pastor Arilton, entrou no escritório. Você é o pastor Arilton? Sou. Você crê que você prega? Creio. Eu quero esse Deus para mim. O pastor Arilton batizou esse coronel. Diz que é impossível alguém doar tudo, mais um pouco, pelo esse Deus. O que você está ofertando? O que eu estou ofertando ao meu Deus? Eu estou ofertando um pedacinho, ou eu estou ofertando a melhor parte, ou tudo que tem? Qual é o sacrifício que eu estou fazendo? Eu dou a sobra, ou dou o que eu preciso? Pastor José Kovalzuk foi, eu acho, um departamental de união, de associação, desculpa, que era só de saúde. E ele fala de uma coisa interessante. Ele diz assim, eu era chocólatra. Ele se confessa para a igreja. Eu era chocólatra. Tá, mas o que é um chocólatra? Ele disse que na época ele serviu o exército e era chocólatra. Ele disse, eu comia 16 quilos por semana de chocolate. 8 quilos durante a semana. No sábado, até começar o culto na igreja, quando eu podia ir, ele disse, já tinha comido 2 quilos, comprava a barra de quilo, meio amargo.
Até que um dia ele entendeu algo na vida dele. Ele não dormia à noite mais, o chocolate é estimulante. Ele estava ficando obeso. Para ele dormir à noite, ele tinha que fazer 6 horas de exercício por dia. Então ele não conseguia dormir porque o chocolate estimulava. Aí qual foi o sacrifício que ele fez? O que ele ofertou no altar de Deus? Não foi o chocolate. Foi ele. Foi ele. Ele se colocou no altar de Deus e disse: Senhor, mude isso de mim. E ele estava ofertando o que ele mais amava: chocolate. E sabe uma coisa? Já faz mais de 30 anos que ele abandonou o chocolate. Está se aposentando agora, tem 2 anos, acho. Já conversamos um pouco com ele. E ele disse assim: eu estou pregando. Se alguma criança abrir um bis, ele sabe que é um bis, que é chocolate, e começa a salivar. Depois de 30 anos. O inimigo faz, né? Antes ele não conseguia ler a Bíblia, porque ele era agitado. Até que ele foi fazer teologia. E houve uma transformação na vida. O que você mais ama nesse mundo? Eu não sei. É comer? É ver alguma coisa? Converse com Deus. Talvez você tenha que ofertar a Deus. Talvez isso seja um sacrifício vivo. Quando você faz isso, você vai descobrir o que Deus tem para você. É sacrificar os nossos gostos, sacrificar a nossa vontade, sacrificar o que a gente acha que é de melhor que nós temos. E aí quando a gente oferece a Deus, Deus é maravilhoso, Ele é bom e Ele considera. Às vezes a gente considera a alimentação não espiritual. Eu quero falar para vocês. Eu não trouxe. Revista Época de 2013 traz uma reportagem interessante sobre a alimentação oferecida aos orixás. E a mulher que está falando na revista, ela assim, ó. Então, se vão fazer um alimento com um tal orixá, ela tem que usar a roupa e a cor daquele orixá. E daí ela faz o alimento para aquilo ali. Então os grandes donos de restaurantes vão nela para ela fazer alimentos para que possa vender mais nos seus restaurantes. Essa troca de roupa e conforme a cor, isso lembra o que vocês da Bíblia? O santuário, lembra? O sacerdote tinha que tirar a roupa toda, mudar, lavar, botar a roupa para entrar no lugar santo. O inimigo de Deus, ele faz sempre a contrafação, ele sempre imita a Deus. Os satanistas, por exemplo, são vegetarianos, tomam sangue humano. Sabia disso, né? Eles imitam o estado de vegetariano para quê? Para que a mente possa estar limpa, para eles ouvirem o Satanás. Essas comidas de orixás, essa mulher, nesse dia, ela diz que 13 receitas diferentes oferecidas a orixás. E no fim da reportagem disse assim: talvez você já tenha comido uma dessas alimentos oferecidos a orixás. A revista Gastronomia de 2011 fala a mesma coisa, que a alimentação tem que ver com religião, e os orixás fazem isso. Porque nos terreiros de Umbanda eles pedem alimentos para oferecer aos deuses, aos orixás. E aí nas esquinas você vê alimento oferecendo a essas entidades. Então a alimentação é espiritual? Não é espiritual. Pode ser espiritual com mal, mas é espiritual. E Satanás sabe. E muitas coisas que talvez a gente está usando e nem sabe, já foram oferecidas a esses orixás e não a Deus. Adorar a beleza da sua santidade. Presta atenção que eu vou ler para vocês agora, está Conselho sobre o Regime Alimentar, página 150. Olha, eu vou ler com calma.
Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteiramente ao seu controle. Repito, Satanás está constantemente alerta para submeter cada um de nós ao seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem exerce através do apetite, e esse procura ele estimular de todos os modos possíveis. Ora, no apetite, lembra da tentação de Jesus? Qual foi a primeira tentação de Jesus? De Adão e Eva? Adoração. E olha a audácia de Satanás. Ele quer que nós o adoramos também. E ele foi audaz até com Jesus. Se tu se prostrar e adorar, eu vou dar tudo isso aqui para você. Com o próprio Cristo ele fez isso. E ele faz conosco hoje. Não precisa fazer isso que Deus está pedindo. Faz isso aqui, ó. Sabe? Não precisa ser um vermelho. Sendo cor de rosa, Deus aceita. Mas Deus pediu vermelho. Ué, como assim? Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteiramente ao seu controle. Aí você começa a entender algumas coisas. Essa semana eu peguei uma paciente, entendendo? Ela ganhou peso. Esse ano passado ela ganhou quase 30 quilos. Ela está com 167 quilos. Sabe o que ela me disse? Doutor, eu não me controlo. Quem está controlando ela? Deus não é. Peguei um outro rapaz ontem, veio para mim com várias queixas. Primeiro a pneumonia, primeiro não sei o quê. Aí eu fui conversar com ele, examinei, viu o exame, não tinha nada. Eu disse: o que tu faz? Começou a contar. Usa aquele cigarro eletrônico e maconha. Tem que parar com isso. Suspende isso hoje. Não posso. Como não pode? Não consigo. Aí eu falei para ele que eu ia falar para vocês hoje aqui. Controle. Tu crê em Deus? Eu creio. Mas quem está no controle da tua mente? Sabe aquela coisa? Eu não consigo me controlar. Quem está no controle? É impossível comer um só. Quem está no controle? Dá para entender a profundidade que é esse assunto? Quem está no controle da sua vida? Quem está controlando os seus gostos? Quem está no controle? Esse texto que eu li para você não tem a ver com alimentação, tem a ver com controle. Tem a ver com o controle da sua mente. Quem está dominando a sua mente? Ai, mas enquanto eu não consigo comer aquele milagre, todo dia tem que dar uma beliscada. Enquanto eu não vejo o fundo da panela, não dá para sobrar aquilo, eu tenho que comer. Uma das bebidas que eu mais gostava era refrigerante. Aquela pretinha. E eu fui trabalhar numa empresa que produz uma imitação daquela pretinha. Eu trabalhei lá como médico. Foi no primeiro, segundo ano. Minha esposa disse: olha, vamos ter que ver algumas coisas. Aí eu fui falar com o químico lá. Rapaz, tem que mais esse troço aí. Só coisa boa. Eu disse: é mesmo? Aí me diz aí. Aí caramelo é cancerígeno. Não, mas é pouco. Sacarina do petróleo é cancerígeno. Mas é pouco, é só 10 gotas. O cancerígeno é até 100 gotas. Ah, é? E aí começamos, né? Quando eu entendi o que vai lá dentro, a quantidade de açúcar que vai, paramos de tomar refrigerante. Foi difícil. Até hoje eu tive uma Coca-Cola geladinha assim, né? Daí eu fico pensando: Coca-Cola geladinha com gás é boa. Agora toma ela sem gás. Toma ela choca. E vocês não veem como aumentou o índice de doenças como leucemia em criança? Tem um colega do Instituto Coração, ele estava agora conosco no ano passado, o Dr. Paulo Roberto, ele é cardiologista do Instituto. Eles têm uma enormidade de crianças de 9 a 12 anos tratando problemas cardiovasculares. Por quê? Porque os pais, as crianças comem o que os pais comem.
pessoas que já, mas eu não recebo bênção, não tenho as bênçãos. Sabe por quê? Leia em casa depois o conceito sobre o regime alimentar, página 16. Olha o que ela diz. Vou ler as palavras dela. Uma das razões por que não desfrutamos mais bênçãos do Senhor é que nós não acatamos a luz que Ele se tem comprazido em nos dar com referência às leis da vida e da saúde. Estamos morrendo que nem o povo aí fora está morrendo, estamos pegando as mesmas doenças que o povo aí fora está pegando, as mesmas coisas. E ela diz, uma das razões por que não desfrutamos mais bênçãos do Senhor é que nós não acatamos a luz que Ele nos deu. A luz concernente a quê? As leis da vida e da saúde. Lá no IACS, tinha um paciente que morreu na Covid agora. Guri, 108 anos de idade. O pai do Gerson Salcedo, nosso pianista, que era nosso pianista antes. Qual era o remédio que ele tomava? Vitamina B12. O que morreu? De Covid. Muitas pessoas morreram. Se não fosse Covid, ele morreria mais tempo, viveria mais tempo. Qual era o estilo de vida dele? Vegetariano desde 48 anos de idade, exercício, lúcido. Foi consultar uma vez com a segunda esposa dele, a esposa tinha 80 e poucos anos. Ele andando, eu filmei inclusive, andando, gravatinha, pregando, com 108 anos de idade. O doutor vê onde eu coloco a mão na minha esposa aí. Era muito divertido ele. Sabe por que a gente não recebe mais bênçãos? Porque nós não acatamos a luz. E sabe uma coisa? Deus só vai dar outra luz para você enquanto você não viver essa luz que Ele deu. Ah, eu queria ver mais luz, mas eu sei o quê. Ele só vai dar nova luz quando você viver aquilo que Ele deu. E a gente às vezes não tem ideia da dimensão que é essas coisas. Abre em 1 Coríntios, capítulo 6, um verso conhecido também, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Como é que é? O meu corpo é o santuário do Espírito. Faz uma pausa aqui. Essa igreja é linda, né? Deus está presente aqui ou não está? É um lugar santo, não é? Agora imagina eu entrando com um carrinho de esterco aqui dentro, colocando aqui dentro. Eu vou estar profanando ou não? Imagina chegar aqui com cheio de estátuas do demônio aqui dentro. Está profanando ou não? E o que a gente faz com o nosso corpo? A gente não coloca coisa para dentro, às vezes que não agrada a Deus. O nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Verso 20. Porque fosse comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso. E qual foi o preço que foi pago por nós? O universo não consegue entender, eu acho que a eternidade a gente vai entender muito pouco o que Deus fez por nós. Um Deus abrir mão das vestes divinas, botar uma capa humana para morrer por nós pecadores? Não dá para nós compreender tamanho amor. Presta atenção na lição. Não tem um amor. E tudo que Deus poderia fazer para nos salvar, Ele fez. Tudo. O problema é que nós estamos assim, ó. Ah, mas eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo outro. Eu não gosto daquilo lá. Não é o seu gosto. Isso agrada a Deus? Deus gosta? Vamos lá. É isso que Deus quer da minha vida? É. Se Deus está aprovando, está aqui, ó. Você quer agradar a Deus no seu corpo? Fiz isso aqui. Agora deixa eu abrir um detalhe aqui para você. Algumas pessoas, gostei da mensagem do doutor lá, vamos fazer isso aqui que eu não quero morrer cedo, que eu quero ter câncer. Não. O objetivo não é esse. O objetivo para fazer reforma de saúde não é para você não adoecer e morrer, porque nós vamos morrer e adoecer. Por mais que eu faça, eu vou morrer com infarto, derrame, com câncer, vai acontecer uma coisa comigo. Por mais que eu faça. Sim, mas para que fazer reforma de saúde? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu vou usar outro remédio, não é para mim. Não, vou ter câncer, vou arrumar minha doença.
Não, para a glória de Deus. Claro que quando eu faço isso, se for para a honra e glória de Deus e misericórdia de Deus, Ele pode dar vida longa para nós. Claro, mas você tem que fazer isso com o objetivo de receber o Espírito Santo. Porque o seu corpo é o templo, para não profanar, viver o que Deus quer que vivamos. Eu já vi gente que vida 100% usando os remédios de Deus e adoeceu. Mas por que Deus? Gente, Ele não prometeu isso para você. Ele prometeu você viver e adorar e glorificar o nome dEle com o seu corpo, isso sim, porque essa vida é passageira, nós vamos morrer e se Deus quiser, nós estejamos salvos, quando Ele voltar vamos ressuscitar, mas precisamos do quê? De reforma. O reavamento é uma coisa interna, a reforma é uma coisa externa. Termino o último texto aqui da Ellen White, página 16 também do conselho. A falta de cuidado pela maquinaria viva é um insulto ao Criador. Como é que é? É um insulto? É. Quando eu não cuido do meu corpo, eu estou insultando a quem fez ele. Sabe aquele carro bonito, 0 km, que você pega e aí você começa a arrebentar o carro? Imagina o dono do carro. É um insulto. Deus fez o nosso corpo perfeito. E você está destruindo, eu posso destruir. É um insulto ao Senhor se nós não cuidar dele. Há regras divinamente indicadas que, se observada, livrariam os seres humanos de enfermidades e morte prematura. Há regras que, se você viver, você não vai morrer prematuramente. E a reforma de saúde, nós vimos que é o que? Faz parte da terceira mensagem angélica. Nós temos que pregar isso. Mas ela não é mais importante que a pregação. Ela é importante para abrir portas. Eu estava dando um estudo bíblico para um colega, um médico, e ele chegou lá no estudo com dor de cabeça. Ele levou um Tilenolzinho, a gente não tem. Rapaz, tem criança e não tem remédio para dor de cabeça? Não, a gente não tem doença, ninguém toma remédio em casa. Mas por que não toma remédio? Vamos estudar então sobre o estilo de vida da igreja adventista que Deus quer para nós. Aí Deus tudo para ele. Quando abre portas, é assim. E não tenta fazer reforma e gritar para todo mundo: você tem que fazer, eu sou santo e vocês são pecadores, você tem que, não pode comer isso, não pode comer aquilo outro, não pode fazer isso. Gente, quando você fizer a reforma de saúde, fique quieto. Não fale para ninguém. Fique quietinho. Aí você vai ver que tem um amigo meu lá. Por que não tem que estar tão jovem assim? Fiz a reforma de saúde, tinha pressão alta, etc. Agora não dou mais nenhum remédio. A esposa dele é mais nova que as filhas. Reforma de saúde é abrir portas. Não precisa escancarar falar. Se preciso, fale. Mas mostre na prática o que Deus quer para a sua vida. Então o verso 20: fomos comprados por preço. E como é que eu faço isso no dia a dia, irmão? Para glorificar a Deus. Como é que eu consigo botar em prática essas coisas para santificar o Senhor? Simples. Vá para Filipenses, o último texto que nós vamos ler. Capítulo 4, o verso 8. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quer começar a glorificar a Deus? Mude a sua mente. Quer adorar o Senhor? Mude a sua mente. Viva a luz que Deus lhe deu. Se você entender que isso, olha, isso aqui vai ser para o meu bem, vou estar glorificando, o meu corpo é o santuário do Espírito Santo, eu vou estar louvando ao Senhor. E quero dar o meu melhor. Você está sacrificando. Se coloque no altar do Senhor. Se coloque no altar. É difícil? É difícil. Lá em casa, quando nós começamos a reforma de saúde, é difícil, gente. Faz 20 anos. É difícil. É difícil parar de comer aquele salmãozinho gostoso. É difícil parar de tomar refrigerante. É difícil, claro que é. Mas se é para a honra e glória de Deus, a coisa está na face. É para a glória de Deus. Quer por mais, quer ver mais. Você outra coisa pode fazer para a glória de Deus. Isso é adoração. Adoramos a Deus com o nosso corpo. E sabe uma coisa? Quando a gente faz o nosso máximo
para ter saúde e adorar o Senhor, se vir alguma doença, se for para honra e glória dele, ele pode operar o milagre e a cura. E ela diz no mesmo texto, Conselho Regimentar, se não me engano, 56 da página: aqueles que não fazem um esforço para ter saúde e levam a vida assim, quando tem alguma saúde, Deus não intercede na oração. É forte. Adoração é entregar tudo a Deus. Adoração e glorificar a Deus é colocar todos os nossos gostos, apetites, dons nas mãos de Deus.